A paz do Senhor, juniores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula deste trimestre tão maravilhoso que nós estamos tendo lindas histórias, que nós estamos falando sobre fé e coragem. E hoje nós vamos contar uma linda história para vocês de um profeta que teve muita fé e muita coragem. Então, hoje é a nossa penúltima aula, no próximo domingo já será o encerramento de mais um trimestre. E eu quero agradecer a Deus pela vida do tio Everson, que tem feito todos os dias os nossos desafios e tem passado para vocês para fazer a leitura da Bíblia. Tem sido maravilhosa a participação, tem muitos ainda que não estão participando, mas vocês, eu agradeço de coração vocês, alunos que estão participando conosco, aos pais que têm nos apoiado nesse trabalho. Tio Everson, Deus abençoe você. Quero agradecer a tia Chenise também, que tem ajudado bastante ali nas ministrações das aulas. E Deus abençoe cada um. E no próximo domingo encerraremos esse trimestre, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre Elias. Elias, um profeta de milagres. Milagres? Será? Hoje nós vamos ver o que é que Deus fez através da vida desse profeta naquele povo de Israel. Foi muito bom e muito gratificante. A leitura diária ali para meditar, vocês já fizeram durante a semana. Muito bem, é isso mesmo. Devemos ler a palavra do Senhor todos os dias e nós temos visto o esforço de vocês para fazer essa leitura. Deus abençoe vocês, tá bom? Então hoje nós vamos aprender, vamos falar o nosso memorizando de hoje. Vamos lá? Então vamos. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B. Veja que legal. A oração de uma pessoa obediente a Deus, né? Tem muito poder. E aí? Vamos orar? Vocês têm orado? Como que está as orações? Tem feito orações todos os dias? Oração para dormir, quando levanta. A oração quando vai almoçar, jantar. Quando vai sair de casa, quando do nada vem na mente, está orando. Como que tem sido? Nós precisamos ter intimidade com o Papai do Céu. Como que ele vai responder uma oração se a gente não orar? Então, nós precisamos orar. E a Bíblia diz orar sem cessar. Orar o tempo todo. Nós precisamos estar ligados com Deus, né? Então, Jesus prometeu para nós. Deus prometeu que as nossas orações seriam respondidas. E receberíamos tudo o que pedirmos a Deus se de fato nós formos obedientes aos seus mandamentos. Você tem sido obediente? Você tem sido obediente a Deus? Tem sido obediente a teu pai, a tua mãe, aos professores, aos mais velhos, às autoridades? Vocês têm sido obedientes? Ou têm sido rebeldes? Quais são os comportamentos que nós estamos tendo, né? Porque o Senhor vai responder, mas nós precisamos ser obedientes. E muitas vezes nós não somos mesmo, né? Às vezes a gente não obedece assim, ó, de propósito. Mas isso não pode acontecer com uma pessoa que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Precisamos ser humildes e precisamos ser obedientes aos pais, a Deus, tá bom? Que o Senhor vai responder às nossas orações. Da mesma forma que o Senhor respondeu a uma oração que esse profeta fez.
Por quê? Porque ele foi obediente, ele foi temente a Deus. Nós não podemos ter um coração dividido entre dois pensamentos. O Senhor Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos dividir Deus com outras coisas na nossa vida. O Senhor é o centro de tudo. Nós não podemos dividir Deus com os nossos brinquedos, com as nossas outras coisas a fazer, com a internet, com jogos, com computador. Às vezes a gente, não tem tempo para Deus, não tiramos nem um tempinho para fazer uma oração. Às vezes o papai e a mamãe chamam a gente para orar, meu Deus, não tem nem assunto, não consegue fazer uma oração, porque não temos intimidade com o papai do céu. Então o Senhor Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Tudo que nós estivermos fazendo, ele é prioridade. Tudo para ele. Em primeiro lugar, ninguém está falando que vocês não podem fazer outras coisas. Pode sim. Vocês podem jogar, vocês podem brincar, vocês podem fazer, assistir TV, pode fazer um monte de coisa, mas nunca vai esquecer que o Senhor Deus em primeiro lugar, depois as demais coisas. E hoje nós vamos contar uma história. Essa história está lá no livro de 1 Reis. Sobre o profeta Elias, né? Então, quando Salomão morreu, o que aconteceu com aquela parte, com Israel? Israel foi dividida entre o reino do norte e o reino do sul. E naquela época, na época do profeta Elias, o rei Acabe, ele reinava em Samaria, que era o reino do norte. Então, e ele era um rei que desobedeceu a Deus completamente. Ele era um rei que não fazia nada que agradava a Deus. E pior, ele tinha uma esposa que também não fazia nada que agradava a Deus. Ela era filha de um outro rei, de um outro povo pagão. E ela desobedecia a Deus, e ela não gostava do povo de Deus, ela perseguia o povo de Deus, ela mandava matar o povo de Deus. Os profetas de Deus, ela mandava acabar. Ela não ia lá só brigar com eles, não, ela mandava matar. Para você ver o nível que era aquele povo lá. Mas lá habitava o profeta Elias. E ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus, ele era servo de Deus, e o Senhor cuidava dele, E aquela mulher idólatra, ela era idólatra, e ela adorava a um Deus lá, que ele chamava o nome dele era Baal. E ela adorava aquele Deus. E ela fazia com que aquele povo todo adorasse aquele Deus. E ela não gostava daqueles que realmente falavam que Deus, o nosso Deus Israel, era o verdadeiro Deus. Se falasse o contrário, ai meu Deus, acontecia. E aí o que aconteceu? Por causa dessa idolatria, Deus castigou aquele povo. E Deus castigou de uma forma terrível. Porque Deus não mandou chuva durante anos naquela terra, por causa desse pecado de idolatria. E foi através do profeta Elias que ele falou para o rei Acabe, olha, não vai chover mais nesse lugar aqui. E assim aconteceu. Pense, nós estamos passando esse ano aí sem chuva, olha o que está acontecendo conosco. Né? Estão fazendo o corte de água, um dia tem água, outro dia não tem. Olha como que é difícil. Imagine aquele tempo, anos sem chover. A economia de Israel precisava de chuva. A agricultura, os animais, tanta coisa. E não estava chovendo. Né? E foi através do Elias, do profeta Elias, que falou para o rei Acabe.
E quando ele falou isso, o que aconteceu? O rei ficou muito furioso e quis matar todo mundo lá, os profetas de Deus. E assim foi. E aí, o que aconteceu? Quando a Jezabel mandou matar os profetas, tinha um mordomo lá na casa do rei Acabe. O nome dele era Obadias. E ele era temente a Deus. E ele falou assim: não vai matar, porque eu vou proteger eles, eu vou esconder esses profetas de Deus. E foi assim que Obadias escondeu 100 profetas do Senhor. E ele levava comida, levava pão e água durante todos os dias para eles não morrerem de fome, né? E ficou um tempão assim. E Elias, ali pelos problemas que enfrentava, ele confrontou o rei Acabe, né? Naquela época lá, ele confrontou o rei Acabe. Depois ele chegou lá e queria falar, depois de passado muito tempo, ele falou: deixa eu falar aí com o rei, eu quero falar com o rei. E Obadias: meu Deus, ele vai te matar, ele vai te matar. Ele falou: não, quero falar, pode ir lá, chama o rei. E Obadias foi lá e chamou o rei. E quando chegou Acabe ficou muito furioso, muito bravo, tudo com ele. E Elias falou o seguinte para ele: ordene todo o Israel, todo o povo aqui que está sofrendo, todo mundo vai se encontrar comigo lá naquele Monte Carmelo. Eu quero ver todos lá e quero também os profetas de Baal, todos vão lá. Eu quero ver todos eles. E Acabe: não, então vamos lá, vamos se reunir lá. E quando todos estavam lá no monte, Elias disse para o povo: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Né? Se o Senhor Deus de Israel é o Deus, então adorem ele. Mas se Baal é Deus, então vão adorar o Baal. Não fique pensando, eles achavam que os dois eram certos, o Deus de Israel e o Deus Baal. Então, o coração deles era um coração dividido. Um coração dividido, eles pensavam que os dois eram certos. Então, né, por isso eles adoravam os dois deuses. Mas Elias falou para ele: vocês têm que decidir agora se é o Deus Baal ou se é o Deus de Israel. E o Deus que responder com fogo, este será o Deus. Então Elias propôs um grande desafio para aqueles profetas de Baal. E foi o seguinte: ele sugeriu ali que construísse um altar e clamassem ao seu Deus, e o Deus que mandasse fogo seria o Deus. Então aqueles profetas de Baal, e daí escolheram o boi lá e puseram lá tudo e começaram a chamar e chamaram o Deus, a clamar o Deus deles, e nada de fogo, e nada de fogo, e nada. E já era quase meio-dia, eles lá clamando, já estavam se cortando e nada. E Elias começou: vocês precisam falar mais alto? Vai que ele não está escutando. Vai que o Deus Baal está dormindo. Por isso que ele não está respondendo. Mas ele sabia que Baal é um Deus de farsa, não é um Deus verdadeiro. E ele pegou e falou assim: daqui que agora é minha vez. Consertou todo aquele altar, pegou as 12 pedras, arrumou tudo certinho ali, pegou o boi, o bezerro, colocou lá em cima, falou pro povo: vai lá, faz favor, eu quero 4 talhas de água, joga a água aqui. Foram lá, pegaram mais água e joga de novo. Pela terceira vez, jogaram tanta água aqui em volta do altar, aquilo escorria a água. E agora, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi orar a Deus. Será que ele estava preparado para orar? Será que Deus ouviu a oração dele? Vamos ver, será? Então, já que não tinha acontecido nada, né, com aquele povo lá, o que ele falou? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
prova agora que o Senhor é o Deus de Israel e que eu fiz tudo de acordo com a sua ordem. Então, o que aconteceu? De repente, começou a pegar fogo e aquele fogo queimou todo o sacrifício, queimou a lenha e queimou tudo, as pedras, a terra secou, tudo aquela água que estava encharcada. E o que aconteceu? Os israelitas que estavam ali, que adoravam Baal, a Deus, tu não sabia nem o que fazer, caíram todos de joelhos e eles gritavam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, glória a Deus, aleluia, só o Senhor é Deus. E eles viram, então eles, o que aconteceu? Prenderam aqueles profetas de Baal, e mas o Senhor foi glorificado, porque só o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E Elias foi, orou, e naquele mesmo dia choveu abundantemente, porque ele orou com fé. Ele não foi lutar com aqueles profetas de Baal, sabe quantos eram? 450 profetas de Baal, e ele estava sozinho. E ele não foi com armas, a arma dele foi a oração, foi a fé, foi a obediência e foi a confiança em Deus. Por isso nós precisamos ter o nosso coração não pode estar dividido entre Baal e o Deus de Israel. Nosso coração não pode estar dividido entre um jogo, entre a televisão, entre a obediência, entre ser agressivo, entre ser respondão, entre fazer as coisas escondido do pai e da mãe. Quantas crianças fazem coisas erradas, escondidos, quando o pai e a mãe não estão vendo. Mas tem um Deus lá no céu que vê tudo, crianças. Deus vê tudo que vocês estão fazendo. E na hora que vocês precisarem, Deus estará pronto a responder a oração. Tá aqui que ele vai responder a oração de quem for obediente. A hora que você precisar de Deus, que você for testado na hora da prova, é que nós vamos ver. Se você está sendo obediente, o Senhor vai responder. Mas e se você estiver sendo desobediente? Ai, tia, eu fiz coisas erradas, coisas feias. O Senhor vai te perdoar. Mas você precisa se arrepender. Se arrepender. Tirar todos os ídolos do seu coração. Ídolos da vaidade. Ídolos da desobediência. Ídolos da preguiça. Tanta gente que às vezes não consegue obedecer porque tem tanta preguiça de fazer as coisas que o pai e a mãe pedem. Tanta coisa. Não deixa, o seu coração tem que ser limpinho. Limpinho para o Senhor. Assim como Baal era uma farsa, Baal estava fazendo mal para aquele povo, estava impedindo que viesse a chuva que eles tanto precisavam. Assim, se você ficar naquele jogo o dia inteiro, naquelas coisas erradas, pecaminosas, naqueles youtubers que fazem mal, tem tantos aí influenciando a tua mente, tirando sarro de crianças, influenciando a fazer coisas erradas, tirar sarro do amigo. Aquilo também vai impedir você de receber a bênção do Senhor. Então nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Nós precisamos ter confiança em Deus. E nós precisamos ter a nossa arma, que a nossa arma é a nossa palavra, a palavra de Deus, é a oração, é a humilhação, é a nossa consagração, é a nossa dedicação a Deus, é a nossa adoração, nosso louvor a Deus. Ele precisa receber o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração, e Ele vai nos abençoar. Nós precisamos seguir o exemplo do profeta Elias, que é difícil, mas foi total dedicação ao único Deus, ao único que é digno de receber toda a adoração, toda a confiança vem do Senhor, somente no Senhor, o nosso Pai Celestial.
né? Então, assim como aqueles israelitas achavam que eles podiam estar com o coração dividido, muitos acham, ai, não tem problema, eu vou na igreja mesmo. Tem problema sim. A hora que você precisar, o Senhor vai te responder se você estiver sendo obediente. Se você estiver sendo desobediente ao Papai do Céu, não tem intimidade com Ele, não orar, às vezes não sabe nem orar. Então, como o Senhor vai te responder? Então, da mesma maneira que Elias teve coragem de chamar aquele povo, chama todo mundo aqui no Monte Carmelo, quero ver, vocês vão ficar aí, dividido o coração? Se voltem para Deus. Hoje eu falo para você, se volte para Deus. Vocês estão numa idade que já estão crescendo bastante, já estão pré-adolescentes e muitas coisas ruins vêm na mente de vocês. Muitas coisas o inimigo lança setas para que o coração de vocês fique assim, ó, sujo. Mas não deixa o coração de vocês ficar assim, triste. Não permita que o coração de vocês fique triste com as coisas que vocês estão fazendo errada. Cuidado com o que vocês estão fazendo, longe do pai e longe da mãe de vocês. Porque tem um Deus que está vendo tudo que vocês estão fazendo. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com os pensamentos negativos, com os pensamentos que estão sendo influenciados por outras pessoas que vocês estão vendo no YouTube. Cuidado com o que vocês estão pensando, que estão tendo desejos no coração. Desejos pecaminosos que não agradam a Deus. Cuidado com o que vocês estão vendo. Cuidado com o que vocês estão vendo quando os pais não estão perto de vocês. Os pais não podem cuidar de vocês 24 horas por dia. Mas há um Deus lá no céu que tudo vê, que tudo contempla e que não dorme. Cuidado com o que vocês estão escutando, que vocês estão vendo por aí, na mídia, na internet. Cuidado. O coração de vocês tem que ser um coração puro, um coração limpo, um coração obediente, para que o Papai do Céu possa entrar e fazer morada, porque o Espírito Santo, ele não mora numa casa suja, onde tem pensamentos sujos. Casa suja é o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Mas se nós estivermos com aquele coração preto, sujo, ele não vai morar lá. Você vai ficar sozinho. E na hora que você precisar, não vai acontecer. Tá bom, crianças? Vamos limpar o nosso coração. Vamos nos arrepender. Vamos tirar toda a idolatria do nosso coração. Nesse caso, a idolatria, né? Era um culto que eles faziam para outros deuses. Eles tinham outros deuses no coração. Eles idolatravam outros deuses. Outro Deus era melhor do que o nosso. Ocupava o segundo lugar lá no pódio. O Deus que deveria ocupar o primeiro lugar já estava em segundo, terceiro. E Baal estava aqui. Não vamos permitir que o videogame esteja aqui. Que o YouTube esteja aqui. Vamos tão somente que o Senhor Deus seja prioridade na minha vida, na sua vida, independente o que nós estivermos fazendo, aonde, o horário, ele tem que sempre ser prioridade na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E vamos fazer uma oração. Que o Senhor possa nos levar ao arrependimento. Que o Senhor possa trazer à nossa mente tudo aquilo que nós estamos fazendo que não está agradando a Deus. Para que o Senhor Jesus Cristo venha fazer morada e nos atender.
Amém? Vamos lá, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar. Senhor, ó Pai, eu te agradeço por tudo. Te agradeço por mais essa aula, Senhor. Que essas palavras, Senhor, venham, Senhor, de encontro com cada criança. Vão de encontro com cada criança. Que, Senhor Jesus, se elas estiverem fazendo algo que não agrada a Ti, Senhor, que elas venham se arrepender. Que elas venham, Senhor Jesus, que a mente possa ser aberta, Senhor Jesus, e que elas possam colocar o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar nos seus corações. Proteja cada criança, guarda cada criança, Senhor Jesus, e que na hora que elas precisarem, que elas orarem, que elas buscarem, que elas sejam atendidas, porque elas estão sendo obedientes a Ti, e o Senhor venha, Senhor, com a resposta que eles estão precisando, ó Deus. Fique conosco, abençoa a nossa vida, a nossa semana, nos guarda, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima aula.